Vou fazer uma apresentação introdutória sobre a linguagem de programação C. O objetivo dela é introduzir a linguagem de programação C propriamente dita e mostrar ela como se fosse uma ferramenta ali de aprendizagem de programação de computadores. Então a gente vai ver conceitos relacionados à programação de computadores aplicados ali nessa linguagem de programação. Antes de começar a falar sobre a linguagem em si, eu vou mostrar a ferramenta que será utilizada para a codificação, como que se utiliza ela, como se adquire ela, né, e como se utiliza ela, para posteriormente já praticar os conceitos que vão ser mostrados mais adiante. A ferramenta em si, ela pode ser baixada gratuitamente a partir desse link. Tá? Vão ser ofertadas algumas opções do link, depois eu faço uma demonstração de como baixar. Mas é importante pegar a versão que tem essa opção aqui de que venha com o compilador aqui chamado de MingW. Então a ferramenta em si, quando a gente abrir ela, ela vai ter essa interface. E para poder criar um projeto, a gente vem nessa opção para criar um novo projeto. Isso vai abrir essa série de opções de projeto disponíveis para a ferramenta. Para o curso, nós vamos utilizar a opção Console Application. Mais adiante vocês vão ver o que é essa opção Console Application. E vão vir algumas telas ali de configuração do projeto. Nessa daqui, basta dar um Next. Nessa daqui é importante selecionar a linguagem de programação C e não a C++, que é uma outra linguagem de programação. Tá? Então tem que cuidar para a escolha da linguagem apropriada. Next. Aqui é configurado o projeto com o nome do projeto e o lugar onde vai ficar salvo esse projeto. Então, colocar o nome aí. E na opção aqui de configurações finais, aqui pode deixar marcado essas opções, conforme ilustrado na tela, e dar um finalizar. Tá? E essa tela aqui que vai ser aberta, tá, com o projeto. Tá? Já vem ali um princípio de código, que a gente já vai entender mais adiante para que serve, mas essa é a tela com o projeto criado, tá? Conforme as telas, os passos anteriores. E se a gente clicar nesse botão ali destacado, tá? O que vai acontecer é um processo de compilação. Esse texto do código vai ser compilado, transformado para a linguagem de máquina e já vai ser executado aqui pelo CodeBlocks. E como esse é um projeto no modo console, né, ele vai abrir o console para poder mostrar o que foi executado. O console, então, é essa janela aqui, essa tela preta, onde basicamente o que acontece é você insere informações a partir do teclado e ele vai gerar a saída aqui nessa telinha mesmo, nessa caixinha aqui, que é um terminal. O console application é a execução no modo de terminal aqui, terminal de texto, tá? Para serem digitados e mostrados aqui na forma sempre textual. Então, acessando aqui o CodeBlocks/Downloads, a gente vai ter acesso aqui às opções de download. Importante, então, vir aqui nessa opção que seria pegar as versões já prontas do CodeBlocks para serem instaladas. E lembrando que tem que ser escolhido aqui a opção com MingW. Então, poderia pegar em outros sistemas operacionais, né? Mas estou aqui mostrando aqui especificamente no Windows. Tá? Então, tem opções aqui, inclusive, sem o setup, que poderia ser executado a partir de uma pendrive, não precisa instalar no computador, pode executar sem a instalação. E eu penso assim no uso desse sem instalação de rodar a partir de um pendrive realmente para poder levar ele de um computador para o outro. Mas a opção aqui que recomendo é realmente essa opção aqui, que vem com o MingW, tá? Que é o compilador, tá? Próprio não, né? É o GCC aqui portado para o Windows. Então é importante ter um compilador, senão você até vai poder escrever o código, mas não vai poder fazer o processo de compilação, não vai fazer a execução ali a partir do terminal, do console application. E depois, fazendo a execução do CodeBlocks, aquelas telas que já foram mostradas a sequência de passos, só vou reproduzir elas aqui para poder criar um novo projeto. Linguagem C, um nome, e o local que ele foi salvo o projeto.
Finalizei. Às vezes pode acontecer isso daqui, né, de ele já não abrir o projeto. É importante então vir aqui nessas opções e abrir aqui o arquivo, tá, que ele já criou automaticamente, chamado de main.c, com aquele código de execução. E aqui, pedindo para abrir o modo console, tá, para rodar as instruções. Tá. Tendo isso daqui rodando, né, está funcionando, se rodou, então a gente pode dar continuidade que posteriormente a gente vai escrever os códigos aqui com os conceitos que vão ser aprendidos na aula. Então, logo que se abre o projeto, ou se cria o projeto ali no CodeBlocks, ele já traz um código inicial que fica ali como um modelo realmente. É um código bem simples, tá? Basicamente, a opção, a gente já vai ver todos esses elementos, mas a opção aqui assim, é mostrar esse texto aqui assim, na tela, que é o Hello World, bem típico de programação. Vejam que todos esses textos aqui presentes do código, eles estão coloridos, né? Tudo colorido ali, como um auxílio visual para lembrar essas estruturas, porque na programação existe ali a necessidade de colocar tudo numa sintaxe bem delimitada. Tá? E esse recurso de deixar as coisas coloridas é chamado de syntax highlight. Tá? É presente em muitas ferramentas de programação. Então, pegando aqui para animar uma charge, né, aqui tem um programador ali sentado no computador e vem uma pessoa conversar com ele que não é da área de programação. Então, o que você está fazendo aí? Ele diz, estou programando. Mas por que você muda tanto a cor da letra? Ele faz uma cara assim, mas é porque se a gente for utilizar um editor de texto, tipo um Word, a gente teria que fazer todas essas áreas coloridas, né, para poder fazer o destaque. Nas ferramentas de programação, isso já é feito de uma maneira automatizada. Tá? Essas estruturas são bem definidas, por serem bem definidas, então eu já consigo fazer automaticamente a aplicação dessas colorizações. É importante porque elas vão ajudar a gente caso, por exemplo, aqui, que eu esquecesse de usar esse fechamento de aspas duplo. Essa cor aqui assim estaria sendo aplicada para o restante das estruturas, né, esse azulzinho aqui, e com isso eu poderia ver ou facilmente identificar, ou mais facilmente identificar onde que estava o meu erro, o que foi esquecido de colocar naquele código. Então, falando especificamente sobre a codificação, tá, sobre como é que se escrevem esses códigos de programação, como eu coloquei, é necessário fazer é bem definido o que é preciso fazer no código. Logicamente, o código em si ele vai responder a um algoritmo que vai ter que ser planejado nesse sentido, mas várias estruturas são fixas e são bem definidas. E tem que ser seguidas essas regras. Tá? Logo no início do programa, nós temos algumas declarações que são globais. Tá? Inicialmente, vamos falar só sobre declaração das bibliotecas que vão ser utilizadas para o código. Tá? Isso é feito através dessas instruções aqui, utilizando esse hashtag e a palavra include, e depois especificando qual que é a biblioteca. Inicialmente aqui falando também só de bibliotecas gerais do sistema. Tá? Depois podem ser feitas bibliotecas específicas, você pode criar a sua própria biblioteca, mas inicialmente vamos falar sobre as bibliotecas gerais que existem ali para ser adicionado ao código. E essas bibliotecas, tá, vão oferecer um conjunto de funções, que são assim, pedaços já prontos de código, que você pode usar, né? Você não precisa desenvolver todo o código que vai ser necessário, senão seria muita coisa. Você pode utilizar algumas funções que já foram criadas por outras pessoas, por outros programadores, e incorporar isso ao seu projeto. Tá? O que a gente usa logo no começo é essa daqui, por exemplo, a biblioteca stdio, ou a standard.io, é específica para instruções de entrada e saída para o programa. E ela é utilizada aqui, por exemplo, para poder fazer esse printf, para poder mostrar alguma coisa na tela. Tá? Isso é um processo aí, vamos dizer, complexo, porque eu tenho que desenhar os pixels ali correspondentes a cada uma da letra, por exemplo, que está sendo mostrado de um texto. Isso é uma coisa muito burocrática, mas a linguagem de programação C, por ser uma linguagem de alto nível, você não precisa ficar dando esses detalhes, você pode usar essa função que já está pronta, que é o printf, para que ele faça
a projeção ali daquele texto naquela tela do terminal. Então a gente vai ver algumas outras bibliotecas no futuro, mas basicamente o seu código vai ter um conjunto de bibliotecas que ele vai utilizar, que vão ser necessários para a execução dele, para poder facilitar a vida realmente no desenvolvimento, a pessoa não precisa ficar se preocupando com detalhezinhos. Se ela precisa que seja mostrado um texto, mostra o texto, não precisa ficar dizendo, não, faz o pixel em tal parte fica branco, na outra parte fica branco e assim por diante. Não preciso ficar com esse nível de detalhamento para poder desenhar pixels na tela. Todo programa em C, ele deve conter também uma função que é chamada de função main, que está sendo aqui destacado. Tá? Isso daqui, inicialmente, vamos entender como sendo obrigatório, tá? Exatamente escrita nesta forma aqui. Tá? Essa função vai ser responsável pelo início da execução do programa. Tá? Por enquanto, pode até não fazer muito sentido, porque não foi falado sobre funções, tá? Mas o fato é que o seu código ele pode ter várias funções, mas ele sempre vai começar a executar pela função chamada aqui de função main, né, que traduzindo aqui assim seria a função principal do seu programa. Tá? Como essa função ela foi definida como inteira aqui, também pode ficar muito abstrato agora, esses conceitos vão ser entendidos realmente mais adiante, tá? Mas fica aqui como regra. Mas basicamente estou dizendo que aqui está sendo dito que essa função ela é inteiro, tá? Ela retorna o inteiro. Por isso eu vou ter essa declaração aqui, ó, essa linha de código, tá? Dizendo aqui um return e o numeral, né? e o número 0 aqui assim, atribuído, que no caso nós usamos isso daqui para dizer, olha, retorna 0 significa que o programa executou até o final sem nenhum problema. Tá? Então ele executou corretamente até o final. E, bom, fico feliz com relação a isso, mas eu poderia estar retornando algum código de erro aqui, algum número que representasse um código de erro para fazer algum tratamento no futuro. É importante trazer que, inicialmente, a gente só tem um bloco, a gente só vai ver um bloco, mas mais adiante a gente vê mais blocos dentro do código, e cada bloco é definido através do uso das chaves. Tá? Então, abertura de chave e fechamento de chave. A função principal, a função main, tá? Ela gera um bloco, e por isso que eu preciso colocar aqui abertura de chaves, fechamento de chaves lá no final daquele bloco. Aí, e assim, novamente, é bem rígido os conceitos aqui assim sendo aplicados, e se eu esquecer a abertura de chaves, um fechamento de chaves apropriado, eu vou ter um erro de sintaxe no código que eu vou ter que corrigir posteriormente. Tá? No código também a gente vê da função main, aqui a gente vê essa abertura e fechamento de parênteses, tá? Que serve para poder passar alguns parâmetros para a função. Inicialmente a gente vai deixar sem nenhum parâmetro. Tá? Essa função principal não recebe nenhum parâmetro, mas no futuro, quando for estudado sobre funções, a gente vai ver sobre passagem de parâmetros para uma função, e daí vai aparecer alguma coisa aqui. Por enquanto, tá? Esse é o modelo, na verdade, que vai ser seguido. Int main, abriu e fechou parênteses, abriu chaves, escreve o código, dá um return 0 lá no final, fechou as chaves. Tá? Abriu chaves, fechou chave. Antes de efetivamente conseguir programar alguma coisa, escrever algum código, também é importante pegar alguns elementos básicos relacionados com a programação, tá? Ou com alguns elementos que a gente vai ver mais adiante também que vão ser necessários para poder fazer o código. Um desses elementos é com relação aos tipos de variáveis que o sistema aceita, né, ou consequentemente a linguagem de programação trabalha. Tá? As variáveis são espaços que vão ser alocados para você armazenar alguma coisa no seu código. Tá? Aqui eu destaquei 3 delas, que é a variável do tipo caractere, tipo inteiro e a tipo float, que vão conseguir armazenar variáveis que são do tipo uma letra mesmo, ou um número inteiro, ou um número real, tá? No caso que sim até sendo colocado com relação à linguagem C, esse número real, quer dizer, é um número decimal com casas depois da vírgula, a precisão é de 6 dígitos, tá? Então 6 casas depois da vírgula é o que será aceito aqui por essa linguagem, por esse tipo de variável aqui, o tipo float. É também chamado de número de ponto flutuante, que é o número com casas decimais, que é o número decimal. Existem outros, tá? É importante destacar, aqui eu deixei para ilustrar, inicialmente a gente vai ficar realmente nesses 3, mas eu poderia utilizar então aqui uma variável inteira,
que vai ter aqui uma representatividade, um número um número que ele consegue representar. Então, a variável inteira ela pode ser negativa ou positiva, mas vão aqui, é um número bem grande que consegue ser armazenado, né? A gente consegue ver isso daqui. Se não for o suficiente, se eu precisar de um número maior ou menor que esse daqui, tá? Eu teria que buscar alguma variável que comportasse. Tá? E eu tenho algumas alternativas, a bem da verdade, né? Eu posso fazer algumas manipulações nesse sentido, onde eu poderia colocar aqui, em vez de utilizar um inteiro, eu utilizar um inteiro sem sinal. Significa trabalhar com inteiros apenas positivos, ignorar a parte negativa, e com isso vejam que ele duplicou aqui a capacidade positiva, tá, de representação numérica. Então, aquilo que era negativo, ele não vai mais representar, então ele vai do zero até o dobro disso daqui. Tá? Ele ultrapassa ali. Só que, logicamente, não pega mais números negativos, os números negativos seriam inválidos para essa variável, então tem que tomar um certo cuidado nesse sentido, assim como eu posso buscar variáveis que são maiores do que esses limites, tá? Sem problema nenhum. O que impacta com relação a essas variáveis é que cada tipo de variável ela vai ter uma quantidade de bytes que ela ocupa na memória do computador. Então, aqui para poder guardar uma letra, eu preciso de 1 byte. Tá? E para guardar um número inteiro, eu vou precisar de 4 bytes. Outro detalhe que depois vai ter que ser relembrado é que cada uma desses tipos de variáveis tem um especificador. Esse especificador ele é representado por uma letra. Tá? Mais adiante a gente vai ter que resgatar isso daqui, mas o especificador do tipo caractere é a letra C, o especificador do tipo real aqui do float é a letra F, e do número inteiro é a letra I ou a letra D. Tá? Pode ser escolhido qual dos especificadores vai ser utilizado para poder representar o número inteiro. Imagina então que isso daqui é a memória do computador. É sabido então que essa memória basicamente ela é preenchida aqui, ou todos os dados são representados na forma de zeros e uns. Então eu tenho 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 e assim por diante. Então eu tenho vários elementos ali sempre representados como 0 e 1. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar como o computador ele representa a letra A como sendo um código de binário. Então aqui a gente pega uma imagenzinha e a gente vê por essa imagem que a letra A tem esse código binário aqui. Tem essa sequência aqui de caracteres. Até vou aproveitar aqui assim, que número que é esse daqui, se eu fosse converter isso daqui para um número decimal. Eu posso fazer rapidamente o cálculo aqui. Eu tenho esse dígito aqui vezes 2 elevado a 0. Depois eu tenho 0 não conta, então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 2 elevado a 6. Esses dois aqui são somados. Isso daqui, 2 na 0 é 1, 1 vezes 1 é 1. E esse trecho aqui, 2 na 6 é 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64. Somando esses dois aqui assim, eu vejo que o número correspondente seria o 65. Aproveitando ainda, onde é que vem essa questão de ser o número 65? É importante ter em vista que essas representações são padronizadas. É possível consultar esses valores aqui numa tabela chamada tabela ASCII. E eu vejo por essa tabela ASCII, que está aqui inclusive o correspondente, está aqui a letra A, é o valor 65. Tem uma diferença até do valor, 65 para o A maiúsculo, e se eu pegar o A minúsculo, então ele é o 97, tem essa diferenciação, tá? Assim como já dava para ver aqui também, só que o correspondente em binário. Observa-se também aqui na tabela ASCII, que ela vai aqui de 0 até o 255,
255, quer dizer que aqui são 256 valores representados, né? 256 valores representados. Se eu for, voltando aqui nessa minha ilustração, se eu for ver 256 valores, vocês vão ver que esses agrupamentos aqui foram feitos com quantos bits? É um byte, que é igual a 8 bits, e aqui eu tenho 8 bits. E por que são esses agrupamentos de 8 bits? O que tem isso de correspondência lá com o tamanho da tabela ASCII? Porque se eu pegar 2 elevado a 8 é igual a 256, que é a quantidade de elementos que eu vejo aqui na minha tabela ASCII. Então, de 0, incluindo 0, né, até 255, dá 256 elementos sendo representados. Mas voltando aqui para a memória do computador no final das contas. Como que eu vou saber se aquela sequência de números 0 e 1, se eu vou interpretar essa sequência como sendo um número, lá o número 65, ou eu interpreto como sendo a letra A, né? Como que eu vou fazer isso? Então, o jeito que se faz, ou que se tem para fazer essa diferenciação, é a declaração de uma variável lá na programação. Quando a gente faz a declaração de uma variável, a gente reserva um espaço nessa memória. Inclusive, a gente atribui um nome que é o identificador da variável. Sei lá, digamos que eu tenha criado uma variável chamada A. Então, ele chama esse espaço de A, esse espaço reservado. O tamanho da variável, a variável em si, ela tem um tamanho, né? Então, por exemplo, 4 bytes. Então, ele vai fazer essa alocação baseada naquele tamanho definido. Então, dependendo do tipo de variável, ela vai ter um tamanho maior ou menor. Mas ele vai reservar ali, baseado naquele tamanho, aquele espaço. Então, eu chamei aqui de variável A. Depois, eu vou preencher isso aqui com algum valor. Um valor aqui qualquer. E na hora da programação, utilizar esse valor, né, na hora do seu programa, ele consultar esse espaço de memória e extrair essa sequência de bits aqui, ele vai interpretar esse resultado, essa sequência binária, como sendo ou uma letra, um número, né, um número inteiro, um número de ponto flutuante. Então, se eu faço lá a criação de uma variável inteira chamada A, se eu faço isso daqui, eu estarei definindo, então, que eu interprete essa sequência binária como se fosse um número inteiro. Se eu pegar isso daqui e trocar por uma variável do tipo char, eu estarei dizendo que para interpretar essa sequência binária como sendo uma letra. No final das contas, ele interpreta realmente como se fosse um número, consultaria lá na tabela ASCII, né, o código correspondente à tabela ASCII, para poder estar representando esse valor apropriado. Então, é assim que vai funcionar a alocação da memória. Para fazer a declaração de uma variável, que será reservar um espaço de memória aquela variável, para poder armazenar aquela variável, existe um formato que tem que ser seguido para poder fazer essa declaração. Aqui está sendo ilustrado como que é feita a declaração. Eu só preciso dizer qual que é o tipo de variável que eu vou estar criando. Então, tem que lembrar desse nomezinho aqui, ou char, ou int, ou float inicialmente. E eu coloco um nome para essa variável. Tem algumas regras com relação a esse nome que vão ser atribuídos à variável. Primeiro, deve começar com um caractere alfabético, então tem que começar com uma letra. Pode ser seguido por mais caracteres alfabéticos ou numéricos. Então, eu não posso começar com número, mas eu posso ter números no nome da variável. Então, eu poderia criar uma variável, por exemplo, A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Sem problema nenhum. Mas eu tenho que começar por uma letra. Não devem ser usados caracteres especiais, como, por exemplo, qualquer símbolo ali que possa representar alguma operação. A gente vai ver que, basicamente, os caracteres especiais são reservados
ou vários são reservados para alguma operação, ou alguma especificidade com relação à linguagem. Tá? Então a gente não usa nenhum caractere especial. O que é caractere especial? Bom, o que não é número, o que não é letra, eu considero caractere especial ali, então eu não posso usar um arroba, não posso usar um parênteses, não posso usar um símbolo de mais, de menos, tá? Todos eles ficam impedidos. Tem uma exceção, que é eu posso utilizar o caractere de underline, alguns chamam de underscore, que é o tracinho. Tá? Mais adiante eu consigo ilustrar para vocês na prática ali, utilizando o nome de alguma declaração, tá? Mas é o único caractere especial aceitável. E na programação, o espaço em branco também é considerado um caractere especial. A gente não vê, né? Mas internamente existe um caractere para poder representar ele, mas então o nome de variáveis que a gente tem não podem receber, tá, espaços para poder separar. Por exemplo, eu não posso usar uma variável nome completo. Nome completo, não posso ter esse nome, espaço, completo. Isso não seria uma variável válida. E se eu quiser guardar, por exemplo, aqui eu criei uma variável inteira, e se eu quiser guardar um número lá dentro, eu vou utilizar aqui um comando, que é o comando de atribuição de valores para uma variável. E esse comando é simplesmente fazer aqui o uso desse caractere aqui, que é o caractere de igual. Então eu crio uma variável chamada a e atribuo a essa variável a um número, que é o número 2. Então lá na memória do computador, no espaço reservado para aquela variável chamada a, vai receber esse valor, que é o número 2. Tá? Dependendo da minha necessidade, eu posso fazer esses dois passos, essas duas linhas, de uma vez só. Tá? Eu posso fazer o que foi feito aqui. Eu fiz tanto a declaração e a atribuição na mesma linha de código. Tá? Aqui eu utilizei duas, né? Declarei e atribuí. Aqui eu já fui criando e atribuindo ao mesmo tempo. Vejam que ao final de cada comando, tá, no seu código, você precisa finalizar o comando com um ponto e vírgula. Tá? Não pode ser esquecido. Não quer dizer que toda linha de código vai precisar de um ponto e vírgula. A gente vai ter que ver bem quais são os que são necessários, mas vão muitos pontos e vírgulas no código de vocês. Tá? E é preciso cuidar porque também é uma regra de sintaxe, que ao final de cada instrução tenha um ponto e vírgula ali para finalizar aquela instrução. E eu também posso criar várias variáveis de uma vez só, como foi feito aqui. Tá? Então eu estou criando, precisava de 3 variáveis inteiras, eu não preciso fazer int a, ponto e vírgula, int b, ponto e vírgula, int c, ponto e vírgula. Posso fazer tudo de uma vez só, como foi feito aqui. Então eu estou dizendo que eu estou criando uma variável a, b e c do tipo inteira. Cada uma dessas variáveis eu separo por uma vírgula. Tá? E eu só tenho uma finalização de instrução, porque aqui eu fiz um código, né? Minha linha de código está dizendo que estou criando 3 variáveis do tipo inteira. Então essa é a instrução que está sendo encerrada aqui por esse ponto e vírgula. Também preciso cuidar com algumas simbologias ali. A gente viu, por exemplo, que aqui esse símbolo do igual é utilizado para poder fazer uma instrução de atribuição de valor para uma variável. E eu tenho assim vários outros símbolos que eu tenho que ter em mente na hora de fazer o meu código. Tá? Alguns deles são reservados para, ou sendo chamados ali de operadores relacionais. Nós vamos utilizar muitos operadores relacionais, porque basicamente todo teste que a gente vai ter que fazer muitos testes na programação, e esses testes são basicamente feitos com operadores relacionais. Então, quais são esses operadores relacionais? Nós temos o operador de igualdade. Isso daqui gera muito confusão, porque muitas vezes eu quero testar se um valor é igual a outro, tá? Ou se uma variável tem um determinado valor dentro dela. Tá? Mas para poder fazer o teste de igualdade, eu preciso encadear aqui 2 sinais de igual, um atrás do outro. Tá? Um imediatamente o outro. Porque o sinal de igual sozinho, ele significa atribuição. O sinal de igualdade são 2 iguais. Isso é um pouco confuso no começo ali, a gente erra bastante essa questão aqui. O sinal de maior e de menor é igual que, bom, é o comum aí que já foi visto na matemática. Então, se eu quiser verificar se o 5 é maior do que 4, tá? Esse é o sinal aqui que eu utilizo para fazer essa verificação. Tá? Esse é o uso do operador relacional. Mesma coisa para o menor, é o mesmo símbolo, não mudou, o funcionamento é o mesmo. O símbolo de maior e igual
ele muda, né? A gente vê aqui que tem uma pequena mudança na formulação dele. Se eu for lembrar aqui como é que ele é lá na matemática, vocês aprenderam ele, fazer aqui um pouco feio, mas era isso daqui, o maior igual e o nosso menor igual. Tá? Na programação, a gente vai utilizar essa outra formação. É o maior e o sinal de igual, o menor e o sinal de igual para poder fazer a representação. E o diferente, bom, o diferente tem essa outra formação que é preciso tomar cuidado, mas eu vou utilizar essa exclamação e o sinal de igual para poder fazer o operador relacional de diferença. As operações aritméticas, tá? A gente vai ver as 4 operações aritméticas básicas com um certo diferencial e um símbolo um pouco diferente, tá? Que tem que ter tomado cuidado. A subtração e a soma são iguais lá, com o mesmo símbolo, inclusive, que vocês viram na matemática. Tá? Então, se eu quiser fazer 5 menos 2, tá? O resultado vai dar 3. 2 mais 3, o resultado vai dar 5. Tá? Esses são os símbolos, como vocês já tinham visto antes, não tem nenhuma novidade. A multiplicação, tá? Essa vai ser feita na programação com o operador aqui, que é o asterisco. Tá? Então, já é um operador, pelo menos a figura dele é um pouco diferente. Vocês estão acostumados, sei lá, talvez fazer 3 vezes com xizinho, né? Ou vocês podiam estar fazendo um 3 com ponto, também bastante comum aí na matemática. Tá? Aqui na programação vai ser usado aqui o asterisco. E a divisão é preciso ver que tem algumas diferenças quando a gente está trabalhando especificamente na linguagem de programação C. Tá? A divisão em várias linguagens de programação é feita através dessa barra deitada para a direita. Tem que ver que no teclado a gente tem 2 barras deitadas. Tá? Tem uma bem em pezinha, tem a deitada para a esquerda e a deitada para a direita. Mas a divisão é essa deitada para a direita. Em linguagem de programação, ela funciona, em várias linguagens de programação, ela funciona igual na matemática, simplesmente, né? Se eu pegar lá 5 dividido por 2, vai dar 2,5. Na linguagem de programação, C precisa tomar um certo cuidado na hora de fazer essa divisão. Por quê? Se eu fizer a divisão de um número inteiro por um número inteiro, tá? Só vai pegar a parte inteira dessa divisão. Tá? Também é chamado desse tipo de recurso de div, tá? Fazer a div e não a divisão. Então, a div faz só a parte inteira de uma divisão, que é o que foi ilustrado aqui. 5 div 2, pega apenas 2, porque dá 2,5, eu só pego a parte inteira é o 2. E se eu quiser pegar a parte real, realmente fazer o resultado real dessa divisão, eu tenho sempre que fazer algum ou numerador ou no denominador, ou os dois, né? Também pode ser os dois, mas eu preciso que o ou numerador ou denominador seja um número float. Tá? Não pode ser 2 inteiros. Um deles tem que ser, pelo menos um deles tem que ser um float. Como foi feito aqui? 5 dividido por 2,0, tá? Isso vai dar o 2,5. Tá? Então, tem matematicamente parece matematicamente igual, né? 5 dividido por 2, 5 dividido por 2, mas veja o resultado ali, o impacto, tá? Simplesmente por fazer isso daqui. Isso daqui continua sendo o número 2, mas é o número 2 float, porque aqui está usando, tá? Aqui essa casa decimal. Veja também que, por mais que o float ele tenha 6 casas de precisão decimal, eu não preciso dizer todas as casas, né? Colocando uma aqui já foi o suficiente. E tem um operador que esse operador é novo. Tá? Tem essa diferença aqui na divisão, mas ela funciona de um jeito bastante comum ali dentro da matemática. Mas aqui sim existe um operador novo, tá? Para vocês verem, que é o operador chamado de mod. Tá? Que ele tem esse símbolo aqui para poder fazer a operação. Então, a porcentagem é para poder representar uma operação do tipo mod. E o objetivo é fazer uma divisão, mas dizer qual que é o resto desta divisão. Tá? O objetivo não é dizer... bom, é isso daí mesmo. Tá? Eu vou pegar o resto da divisão e esse vai ser o retorno desse meu operador. Então, se, por exemplo, eu fizer 5 mod 2, tá? O resto dessa divisão vai ser 1. Tá? Alguns podem dizer, não, mas o resto da divisão, né, de 5 dividido por 2, o resto é 0,5. Tá? Mas daqui a gente pode ver dessa maneira aqui. 5
dividido por 2 dá 2, que daria ali 4, e sobraria 1. Tá? Então, isso daqui é o resto da divisão. Se eu fizer ali uma divisão por escadinha, tá? Com os resultados, é o que sobrou ali. Tá? Poderia ter sobrado 0, se fosse 4 mod 2, sobraria 0. Sendo 5 mod 2, vai sobrar 1. Se eu pegasse ali, deixa eu pensar aqui no número 10 mod 4, daria 2 como resposta. E esses são os operadores aritméticos. É importante perceber que, assim como na matemática, as operações aritméticas existem prioridades entre esses operadores, né? As coisas não são executadas à revelia ali, ou da esquerda para a direita. Eu tenho uma ordem com que as coisas vão acontecer. Tá? Então, a primeira prioridade que assim é com relação aos parênteses mais internos, melhor dizendo, tudo que está dentro de parênteses é executado primeiro. Tem uma diferença com relação à matemática, que na matemática a gente tem parênteses, tem chaves, tem colchetes, né? Várias estruturas. Então, tem vários elementos ali para poder dizer a ordem com que uma equação ali vai ser resolvida. Na programação, só se utilizam os parênteses. Tá? Então, seria dos parênteses mais internos para os mais externos ali, a ordem de precedência. Em seguida, as operações com maior precedência são a multiplicação, a divisão e o mod. Tá? Também entram no mesmo grau, igual na matemática, né? As multiplicações, divisões são feitas antes da soma e subtração, é o que vai acontecer também aqui na programação. Tá? Então, por último, vão ser feitas operações ali de soma e subtração, tem a menor prioridade aqui dos operadores aritméticos. E em caso de empate, né? Então eu tenho várias operações eu vou fazer somas e subtrações sucessivas, por exemplo, que daí tem a mesma prioridade entre eles. Então eu vou fazer da esquerda para a direita para poder resolver aquela expressão. E de novidades também existem operadores, porque assim, operadores relacionais e aritméticos é visto no primário. Agora, na programação se utiliza também bastante operadores que são operadores chamados de operadores lógicos, que são só 3, tá? Mas o uso deles é uma novidade, ele acaba causando uma certa dificuldade inicial, então precisa prestar bastante atenção. Mas são 3 operadores lógicos, que é chamado de operador e, o ou e o não, ou também operador de negação. Tá? O símbolo que representa essas operações, para o operador e, é o uso desses dois e comercial, um consecutivo do outro. O ou, esses dois caracteres que é chamado de caractere de pipe, que é a barrinha bem em pé. E o não é utilizado aqui o símbolo de exclamação. Para poder avaliar cada um desses operadores, ou quando eles estiverem presentes numa expressão, eu preciso lembrar do funcionamento, e isso é feito através de um recurso chamado de tabela verdade. Tá? E aqui eu tenho a tabela verdade inicialmente do operador não. Operadores lógicos, tá? Na lógica computacional, que se utiliza, que é chamada de lógica binária, as variáveis lógicas elas podem assumir 2 valores só, tá? Que é o chamado de valor verdadeiro ou falso. Tá? A variável pode ter esses dois estados. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ou uma sentença é verdadeira ou uma sentença é falsa. Tá? Isso faz parte da lógica binária. Aqui está sendo utilizado a letra F para poder representar algo que é falso, tá? Um valor aceitável para a variável lógica falso, e um outro aqui para o valor de verdade. São os dois valores que podem ser acessados aqui por uma variável lógica, no caso aqui uma variável A qualquer. Então, na tabela verdade, eu tenho que colocar todas as combinações possíveis, tá? com relação a uma expressão, e depois ver, tá? O resultado delas através do uso do operador. Então, como aqui eu estou avaliando apenas uma variável lógica, tá? Os valores que ela aceita é falso e verdadeiro. Se eu utilizar a operação aqui de negação, tá? Se eu quiser negar esse A, eu até vou ter que fazer uma correção aqui no slide.
Fiz aqui a correção no slide, né? Então, se eu quiser fazer a negação do valor de A, tá? A ideia é simples, eu simplesmente inverto. Aquilo que era verdadeiro vira falso, aquilo que era falso vira verdadeiro. Então, o resultado da tabela verdade do operador de negação, tá? Então, nego o valor de A, é aquilo que era falso vira verdade, aquilo que era verdade vira falso. Para poder fazer a tabela verdade do operador E, tá? O operador E ele vai envolver sempre dois valores. Tá? Então, eu vou precisar aqui, chamei aqui de um operador não, né? De uma variável A, uma variável B. E as combinações possíveis desses dois ou os dois serem falsos, ou um ser verdade e o outro ser falso, que é o que foi feito aqui, ou um ser falso e o primeiro ser falso e o segundo ser verdadeiro, ou o primeiro ser verdadeiro e o segundo ser falso, ou os dois serem verdadeiros. Então, eu tenho que colocar todas as combinações possíveis aqui. Então, fica um pouco maior, né? Duplica ali o número de combinações possíveis quando eu tenho só uma variável. E o resultado da minha tabela verdade com o operador E é a seguinte. Eu só vou poder ter o resultado do final sendo verdadeiro quando esses dois lados forem verdadeiros. Só quando for A for verdade e B for verdade é que o meu resultado é verdadeiro, que é o que aconteceu aqui. Nas outras situações, o resultado da expressão era considerado falso. E para a tabela verdade do OU, tá? A ideia é que com o OU eu preciso que um desses componentes seja verdadeiro para que a resposta total seja verdadeira. Então, aqui o segundo era verdadeiro, então a resposta foi verdadeira. Aqui o primeiro foi verdadeiro, então a resposta foi verdadeira. E aqui os dois eram, então a resposta é verdadeira também. Vejo que só aqui, ó, quando nenhum dos dois tinha uma verdade neles, é que a resposta foi falsa. Tá? Então, tem esse detalhe. A gente acaba tendo uma dificuldade inicial de lembrar isso, mas depois fica bem natural, principalmente quando for fazendo vários exercícios com relação à programação realmente, quando a gente for codificando e criando nossos algoritmos. Assim como as operações aritméticas, as operações lógicas também têm uma precedência, uma prioridade ali com relação aos seus operadores. Inicialmente são resolvidas as questões com relação à negação, depois as que dizem respeito ali ao operador e por último, aquilo que diz respeito ao operador OU. E é importante também trazer que entre esses operadores relacionais, lógicos e aritméticos, existem operações ou prioridades entre eles. Tá? Não é tão comum aparecer vários operadores de uma vez só, numa mesma expressão para serem avaliados, mas é possível que o seu código necessite fazer isso em alguns momentos. No caso de eu ter vários operadores na mesma expressão, inicialmente eu vou resolver aquilo que tiver nos parênteses mais internos, dos mais internos para os mais externos. Depois, as operações que são as operações aritméticas. Depois, as operações que são as operações relacionais. E, por último, as operações que são as operações lógicas da sua expressão. Tá? Lógico que, de maneira geral, as linguagens de programação utilizam essa sequência de prioridade, mas ela pode sofrer algumas alterações aí, dependendo da linguagem que você esteja utilizando. Tá? Mas na linguagem C, essa é a sequência. Com relação a um programa de computador, numa execução num fluxo de execução da forma mais simples possível de ver, e é como a gente vai começar inicialmente a ver, a criar esses programas, o programa é um procedimento de entrada que depois sofre algum tipo de processamento para poder gerar uma saída associado a ele. No caso ali do modo de console application, no modo terminal, a entrada vai ser alguma informação que eu vou fornecer através do teclado do computador, que vai ser feita alguma operação, uma operação aritmética, relacional, lógica, algum tipo de operação vai ser executado nesse valor que foi entrado para o seu algoritmo. E no final vai ser feita a saída, no caso vai ser mostrado um texto ali com a resposta da execução do seu programa. Tá? Então, isso poderia ser um programa que quer calcular a área de um quadrado. Tá? Então, eu teria que entrar como informação a área extra desse quadrado, fazer o cálculo, a equação ali do cálculo de área do quadrado, e depois eu vou pegar esse resultado do cálculo
que foi feito, né, e mostrar esse resultado, qual que seria a área daquele quadrado.